Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes. Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta noche. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta noite, Compartir los momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa. para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa, Y ver nuestro tema para esta noche, e ver nosso tema para esta noite, el séptimo sello o sétimo selo y el tiempo de misericordia y juicio. e o tempo de misericórdia e juízo, Para lo cual quiero leer en San Mateo capítulo 24, para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 24, comenzando en el verso 34, começando no versículo 34, donde nos dice: onde nos diz: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Porque como en Homem. los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, hasta el día en que Noé entró en el arca. até o dia em que Noé entrou na arca. Y no entendieron E não hasta entenderam, que vino el diluvio y se los llevó a todos. até que veio o dilúvio e os levou a Así todos. será también la venida del Hijo del Hombre. Assim será também a vinda do Filho do Homem. En este pasaje Nesta passagem, tenemos nuestro tema condensado. temos nosso tema condensado. Aquí está en miniatura Aqui está em miniatura el contenido de nuestro tema de esta noche, o conteúdo de nosso tema desta el noite, séptimo sello, o sétimo el selo tiempo de misericordia y juicio. e o tempo de misericórdia e Pueden juízo. tomar asiento si tienen Podem se nota. sentar, queiram ter a Nos bondade. dice Nos diz este pasaje que leímos, esta passagem que lemos, que como fue en los días de Noé, que como foi nos dias de Noé, así será assim la será venida, el día de la venida del o Hijo del dia Hombre. da vinda do Filho do Homem. Así se dará también la venida del Hijo del Hombre. Assim será também a vinda do Filho do Homem. El tiempo de la venida del Hijo del Hombre, O tempo da vinda do Filho do Homem como el tiempo será como o tempo de Noé. y la misericordia E a misericórdia estuvo manifestada ya. esteve manifestada lá. Dios la manifestó Deus a manifestou por medio de Noé. através de Noé, Por 120 años, por 120 anos, predicándole al pueblo pregando ao povo las cosas que iban a suceder en as aquel tiempo. coisas que aconteceriam naquele tempo. El juicio divino O juízo divino vendría sobre la que tierra viria sobre a terra destruiría la e raza humana. destruiria a raça humana. Vean ustedes, Vejam vocês, en aquel tiempo, naquele la tempo, misericordia de Dios a misericórdia de Deus por 120 bajo el anos, ministerio sob o ministério del profeta Moisés, do profeta Noé, corrijo del profeta Noé, manifestada. fue la paciencia de Dios, Foi a paciência de Deus esperando esperando hasta que Noé até que Noé completara la construcción del arca completasse a construção da arca, para entrar al arca. para entrar à arca.
él y su familia, ele e sua família, y los animales, e os animais, e y aves, reptiles e que répteis, iban a salvarse en aquel tiempo. que se salvariam naquele tempo. Y el juicio divino E o juízo divino también lo tenemos allá representado. também o temos representado lá. El juicio divino O juízo del divino diluvio que cayó do sobre la dilúvio tierra. que caiu sobre a terra. Y también tenemos representada allí E também temos representada lá a vinda do Filho do Homem. cómo podemos tener allí representada Como la venida podemos del ter Hijo del representada lá a vinda do Filho do Homem? Hombre. Cuando se habla de hijo del hombre, Quando se fala de Filho do Homem, cuando se habla quando de se hijo del hombre, fala do Filho do Homem, se está hablando, está se falando de um profeta. y cuando se habla de la venida del hijo del E hombre, quando se fala da vinda do Filho do Homem, para 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, fue la venida foi a del vinda ángel del pacto do anjo do de pacto, Dios manifestado de Deus manifestado en un hombre, em um homem chamado Jesus, en un profeta. em um Eso profeta. fue Isso foi a vinda do Filho do Homem 2000 años há atrás. 2000 anos Por atrás. eso es que Dios llama a sus É por profetas, isso que Deus chama seus profetas Filho do porque Homem, esse es un título de porque profeta. esse é um título de profeta. Cuando Dios colocó al ser humano en la tierra, Quando Deus colocou o ser humano na terra, a Adán, a Adão, encontramos encontramos que él era un profeta, que ele era um profeta. y todo el gobierno de la tierra E todo o governo da terra, com tudo que tinha, fue colocado en las manos de Adán. foi colocado nas mãos de Adão. Era el hijo del hombre, Era o Filho do Homem daquele tempo, en el cual no qual estaba Dios Deus manifestado, estava manifestado, el cual tenía un espíritu tefánico de o la qual sexta dimensión, tinha um espírito teofânico da sexta y dimensão. por consiguiente E sendo assim, tenía las dos conciencias tinha juntas, as duas consciências juntas y era un profeta. e era um profeta. Por eso Dios hablaba con él, Por isso Deus falava com ele hablaba con Dios. e ele falava com Deus. Dios estaba en su cuerpo tefánico, Deus estava em seu corpo teofânico da sexta dimensão, llamado el verbo, chamado o Verbo. el verbo, la palabra, O Verbo, a palavra, un cuerpo um corpo parecido al nuestro, parecido com o pero de la nosso, sexta dimensión. mas da sexta dimensão. En ese cuerpo Nesse corpo, le apareció también a diferentes profetas, apareceu também a diferentes como profetas, Moisés, como a Moisés, a Josué, también le apareció a Manoa também apareceu a y Manoá su esposa, e a sua esposa, para darle la noticia para lhes dar a notícia de que tendrían un hijo de que teriam um y le filho pondrían por nombre Sansón. e lhe poriam por nome Sansão. Manoa no sabía con quién estaba hablando. Manoá não sabia com quem estava falando, sabia que era um varão de Deus, um anjo de Deus, Pero no sabía mas quién era não ese. sabia quem era esse anjo. Pero luego, Porém, depois, cuando subió quando subiu por la llama de fuego pela chama de fogo del sacrificio do que sacrifício estaba siendo consumido, que estava sendo consumido ou consumado pelo fogo, cuando subió por esa llama de fuego ese ángel, quando esse anjo subiu por esta chama de fogo, Manoa dijo: Manoá disse: hemos de morir, haveremos de morrer, porque hemos visto a Dios cara a cara. porque vimos a Deus face a face. Era Dios Era Deus en su cuerpo tefánico em seu corpo teofânico de la sexta dimensión, da sexta dimensão, llamado el ángel de Jehová. chamado o anjo Por de eso, cuando le Jeová. apareció a Moisés, Por isso, quando apareceu a Moisés naquela chama de fogo, disse-lhe: yo soy el Dios de Abraham, Eu sou o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de y Isaac el Dios de Jacob. e o Deus de Jacó. Y era el Dios también E também del padre de era o Moisés, Deus do pai de Moisés, Anrão. y también era el Dios de Moisés, E também era o Deus de Moisés, el cual había prometido a Abraham o qual prometera a Abraão que libertaría al pueblo que hebreo libertaria ao povo hebreu luego de los 400 años de esclavitud. após os 400 anos de escravidão. Y cuando le aparece Moisés, E quando Moisés apareceu, já estavam cumpridos os 400 anos. encontramos Encontramos Él es el Dios de Abraham, que Ele é o de Isaac y de Deus de Jacob. Abraão, de Isaac e de Jacó. Él es el creador de los cielos y de la tierra, Ele é o Criador dos céus e da terra, el cual
o qual aparece en el Génesis, aparece no Gênesis, llevando a cabo la creación. realizando a criação. Pois diz: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. no princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1, Gênesis capítulo 1, verso 1. versículo 1. Y en San Juan, E em São João, capítulo 1, verso 1 en adelante, no capítulo 1, do versículo 1 em diante, nos dice así: nos diz assim: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este era el principio con Dios. Ele estava no princípio com Deus. Todas las cosas por Él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por y sin Ele, Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, en el Génesis dice, no Gênesis, capítulo 1, verso 1, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. y aquí en San Juan E aqui em São João nos dice nos diz que el verbo, que o verbo que era en el que, principio que estava no princípio y que era Dios, e que era Deus, ese verbo esse verbo creó todas las criou cosas. todas as coisas. Por Ele foram feitas todas as coisas, Y sin Él, e sem Ele nada de lo que ha sido hecho fue nada do que foi feito se fez. el verbo. O verbo que estava com Deus e era Es Deus el mismo Dios creador. é o mesmo Deus criador do Gênesis capítulo 1, versículo 1. Y ese verbo, E esse verbo, en San Juan capítulo 1, verso 14, em São João, no capítulo 14, capítulo 1, versículo 14, vejam o que fez. y aquel verbo fue hecho carne E o verbo se fez y carne habitó entre nosotros. e habitou entre Y nós. vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de virtude ou de Cuando verdade. se hizo carne, E el verbo quando o verbo se fez carne, fue conocido por el foi nombre de conhecido Jesús. pelo nome de Jesus. Jesús es el verbo. Jesus é o verbo encarnado. Por eso en el Antiguo Testamento, Por isso, no Antigo cuando Dios Testamento, prometió la venida del Mesías, quando Deus prometeu a vinda do Messias, por medio del profeta Malaquías, através do profeta Malaquias, nos diz que seria o Senhor, el ángel del pacto, o anjo do concerto, el que vendría. o que viria. Pero antes de él Porém, antes dele, vendría viria un mensajeiro preparándole el camino, lhe preparando o caminho, o qual foi João Batista. Capítulo 13, verso 1 en adelante dice, Capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz, Malaquías, de Malaquias: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Ese fue Juan el Bautista. Esse foi João Batista. En Isaías capítulo 40, verso 13 en adelante, Em Isaías capítulo 40, do versículo 13 em diante, cuando el profeta Isaías profetizó acerca de ese mensajero, quando o profeta Isaías profetizou sobre esse mensageiro, dijo que sería la voz de uno clamando en el desierto. disse que seria a voz de um clamando no Y deserto. Juan el Bautista, E João Batista, cuando fue interrogado de quién él era, quando foi interrogado sobre quem ele era, él le dijo a aquellos sacerdotes de los fariseos, ele disse àqueles sacerdotes dos fariseus, eran sacerdotes y escribas, eram sacerdotes e escribas, los que vinieron a él preguntando quién era Juan. os quais vieram a ele perguntando quem João era. Juan le dijo João lhes disse quién él era. quem ele era. Ellos le preguntaron, Eles perguntaram: ¿eres tú el profeta? tu és o profeta? Juan les dijo, no. João lhes disse: não. ¿Eres tú el Elías? Tu és Elias? Juan le dijo que no. João disse-lhes que Que não, están preguntando porque estavam perguntando si él es Elías, se ele era tisbita, Elias Tisbita, porque ellos estaban esperando a Elías. porque eles estavam esperando a Elias Tisbita. Y le preguntan si él es el Mesías. E perguntaram se ele era o Messias, o Cristo. Y Juan dice
que no. E João diz que não. Y entonces le preguntan, E então lhe perguntam: ¿quién tú eres? quem tu és? ¿Por qué estás bautizando? Por que estás batizando? Si tú no eres el Cristo, Se tu não és o Cristo, ni eres el profeta, nem és o profeta, ni eres Elías. nem és Elias. ¿Por qué tú estás bautizando? Por que tu estás batizando? Quem tu és? Juan el Bautista dijo, João Batista yo soy disse: la voz de uno que clama en el desierto, eu sou a voz de um que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Juan el Bautista João Batista se identificó se identificou con la profecía com a que profecia hablaba del que precursor, falava do precursor da primeira vinda de Cristo. una buena identificación. Uma boa identificação, Porque todo profeta porque todo profeta no habla de sí mismo não fala de si mesmo, diciendo dizendo, yo soy profeta, eu sou profeta, sino senão que él habla que ele fala lo que Dios ya habló en o su que palabra Deus já falou em sua palavra y se identifica e se identifica com a profecia que fala desse profeta que viria, y entonces le muestra al pueblo e então mostra ao povo que él es el cumplimiento que ele é o cumprimento de esa promesa divina. dessa promessa divina. Ahora podemos ver Agora podemos cómo ver Juan el Bautista como João Batista se identificó se identificou con estas profecías com estas que profecias hablaban del que precursor falavam do precursor de la primera venida de da Cristo. primeira vinda de Cristo. También Jesucristo Jesus Cristo também identificó a Juan el identificou a João Batista Bautista como la voz de uno como a clamando voz en el de um desierto, clamando no deserto, y como el Elías que tenía e que como venir. Elias que tinha que vir. En San Juan capítulo 11 verso 10 en adelante, Em São Mateus capítulo 10, versículo 11 em diante, Jesús habla de Juan el Jesus Bautista fala de João Batista diciendo, dizendo: porque este de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. porque é este de quem está escrito. San Mateo capítulo São 11, Mateus capítulo verso 10 11, en adelante. versículo 10 em diante. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron hasta Porque Juan. todos os profetas e a lei profetizaram até João. Y si queréis de recibirlo, E se quereis recebê-lo, él es aquel Elías que había de venir. é este o Elias que havia de vir. Lo identifica O identificou como el Elías como o Elias prometido para aquele tempo, para preparar el camino del Señor. para preparar o caminho do Senhor. Y Juan el Bautista E João Batista se identificó también também se identificou como la voz de uno clamando en el como desierto, a voz de um clamando no deserto. como dijo el profeta Isaías Como disse o profeta en el Isaías, capítulo 40 verso 3 en adelante. no capítulo 40, versículo 3 em diante. Y ahora E agora, vean ustedes vejam vocês cómo Jesucristo como Jesus ha Cristo identificado a Juan el Bautista identificou a João Batista como su precursor, como seu como precursor, el que tenía que venir como o que preparándole el tinha camino. que vir preparando-lhe o caminho.
Por eso Juan el Bautista Por isso, João Batista estuvo preparando al pueblo esteve preparando ao povo y diciéndole al pueblo e dizendo ao que povo después de él que depois dele vendría otro varón. viria outro varão. Después de mí viene un varón, Depois de mim vem um del varão, cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual não sou digno de desatar o cadarço de seu Él les calçado. bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ele vos batizará com Espírito Santo e Juan fogo. nos habla São João nos fala de estas palabras de Juan el destas Bautista palavras de João Batista y nos enseña e nos ensina que Juan el Bautista que João Batista estaba también esperando al Mesías também estava esperando ao Messias y estaba preparando al pueblo e estava preparando ao povo para que esperaran al Mesías para también. que também esperasse ao Eso está en el Messias. capítulo 1 de San Juan, Isso está no capítulo 1 de São João, versos 25 en adelante, 24 en adelante. do versículo 24 em diante. Y aún podemos leer un poquito antes E de eso. ainda podemos ler um pouquinho antes disso. Versos 19 en adelante dice: Do versículo 19 em diante diz: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Confesó. E confessou e não negou, Si no confesó, mas confessou: yo no soy el Cristo. eu não sou o Cristo. Y le preguntaron: E perguntaram-lhe: ¿Qué pues? pois que? ¿Eres tú Elías? És tu Elias? Dijo: E No soy. disse: não sou. ¿Eres tú el profeta? És tu o profeta? Y respondió: E respondeu: No. não. Están preguntándole si es el profeta del cual Moisés dijo: profeta como yo os levantará el Señor vuestro Dios. Estão A él perguntando oiréis. se é o profeta do qual Moisés disse: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a ele ouvireis. A él oiréis. A ele ouvireis. Eso está en Deuteronomio capítulo 18, versos 15 Isso al está em 19. Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19. Le dijeron: pues ¿quién Disseram-lhe: eres? pois quem és? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. ¿Qué dices de ti mismo? Que dizes de ti mesmo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Y le preguntaron y le dijeron: E perguntaram-lhe e disseram-lhe: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Juan les respondió diciendo: João respondeu-lhes dizendo: yo la verdad te bautizo con agua, eu em verdade batizo com mas en água, medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este es el que viene después de mí, Este é aquele que vem após mim, el que es antes de mí, que foi antes de mim, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. do qual eu não sou digno de desatar a correia de seu calçado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estas coisas aconteceram em Betânia ou Betábara, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este es aquel del quien yo dije: después de mí viene un varón,
el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu. Por isso, batizando com água. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. E eu o vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Le oyeron hablar dos discípulos y siguieron a Jesús. E os 2 discípulos ouviram-o dizer isto, e seguiram a Jesus. ¿Hicieron bien? Fizeram bem Seguir a Jesús? em deixar a João e seguir a Jesus? Claro que sí. Claro que sim, Porque Juan vino porque João veio precursando a primeira vinda de Cristo y diciéndole al pueblo e dizendo ao povo que depois dele viria um varão, o qual lhes batizaria com Espírito Santo e fogo. y las personas que iban a ser bautizadas con E as Espíritu Santo y pessoas fuego que seriam batizadas com Espírito Santo e serían fogo las que seguirían a ese seriam hombre, aquelas que seguiriam a esse homem, al cual Juan le preparó ao el qual camino. João preparou o caminho. Los que se quedaron con Juan, Os que ficaram com João, vean ustedes, vejam vocês, se quedaron con el hombre que dijo, ficaram com o homem que hablando de disse, Jesús falando de y Jesus hablando de sí e mismo. falando dele Cuando próprio, vinieron a Juan a decirle: quando foram até João para mira dizer-lhe: aquel del cual tú diste olha, aquele do testimonio, qual tu destes testemunho, ahora bautiza más personas que tú, agora ele batiza mais y le pessoas que siguen más tu, personas que ti. e as pessoas seguem mais ele do que a ti. E João disse: A él le conviene a crecer, ele convém crescer, y a mí me conviene e a mim me convém diminuir. Los que se quedaron con Juan Os que ficaram com João se quedaron ficaram con el que estaría com menguando, aquele que estaria diminuindo, el cual o qual somente os batizaria em água. Pero los que siguieron a Jesús Porém, os que seguiram a se fueron Jesus con el que seguiría creciendo, foram com aquele que seguiria crescendo, e seu ministério seguiria crescendo. y llegaría un E tiempo chegaria um en tempo que bautizaría con em que Espíritu batizaria Santo y fuego com Espírito Santo e fogo a sus seguidores, aos seus a los seguidores, creyentes en aos él. crentes nele. ¿Qué pasó con los discípulos de Juan? O que aconteceu com os discípulos de Luego que Juan el João Bautista murió depois que João Batista morreu y murió e Jesucristo. que Jesus Cristo morreu? Juan el Bautista João Batista, vejam vocês, desapareció de la escena sumiu de cena. y muchos años después, E muitos anos depois, cuando ya Saulo de Tarso quando Saulo de Tarso estaba convertido a Cristo já estava convertido a Cristo y era un predicador, e era un um apóstol pregador, um apóstolo y profeta e profeta y maestro e también mestre também y pastor e también. pastor também. En él se operaron todos esos Nele ministerios. foram operados todos esses ministérios. Y ahora en una ocasión, E agora, numa ocasião em Éfeso, en el capítulo 19, no del capítulo libro de los 19 do livro dos Atos, vean lo que aconteció. vejam o que aconteceu. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Ellos dijeron: E "En el eles bautismo de disseram: Juan". no batismo de João. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam que los vocês seguidores de Juan que os seguidores de no João habían recibido el Espíritu não Santo. haviam recebido o Espírito Los Santo. seguidores de Jesús, Os seguidores de Jesus, sim, estavam recebendo o Espírito porque la Santo, promesa de la porque venida a del promessa Espíritu da vinda do Espírito Santo era para os seguidores de Cristo, não para os seguidores de João. Para os seguidores de João, seria até o batismo em que água Juan estaba que efectuando. João estava efetuando. Pero Juan enseñó Porém, João ensinou que crescem naquele que viria depois dele. los que no creyeron en el Os que en não el que vino después de crescem, Juan, os que não crescem naquele que viria depois de João, se quedaron ficaram sin el nuevo nacimiento. sem o novo nascimento. Porque para recibir el nuevo Porque para nacimiento, receber o novo nascimento se requer crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim se opera o novo nascimento no indivíduo. E assim nasce no reino de Deus. E agora, vean como por 2000 años vejam como por 2000 anos, aproximadamente aproximadamente, se ha estado llevando a cabo esteve se realizando a dispensação da graça, en donde se ha estado efectuando onde esteve se efetuando el llamado o chamado de los hijos dos filhos e filhas de Deus, como prometió Jesucristo, como Jesus Cristo prometeu em São João, capítulo 10, capítulo 10, verso 14 al do 16, versículo 14 ao donde 16, dijo: onde Yo diz: soy el buen pastor, eu sou bom y conozco pastor mis ovejas, e conheço as minhas y las mías ovelhas, me conocen, e as minhas me conhecem. así como yo conozco, así como el Padre me conoce, Assim como o Pai me conhece a y mim, yo conozco al Padre, também eu conheço o Pai pongo mi vida por e las dou a ovejas. minha vida pelas ovelhas. También tengo otras ovejas que no son de este Ainda redil, tenho outras ovelhas que não são deste aquellas aprisco. también debo traer, Também me convém agregar y estas. oirán mi voz. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. En este diagrama de la iglesia del Señor Neste Jesucristo, diagrama da igreja do Senhor Jesus Cristo, encontramos as 7 etapas ou eras da igreja gentia y los mensajeros de cada una de esas etapas. e os mensageiros de cada uma dessas etapas. Cada una de estas etapas, Cada uma destas etapas, entre os gentios, se cumplió en se cierto cumpriu em territorio. certo território. La primera edad se cumplió en Asia Menor. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, seu mensageiro foi São Paulo. A segunda era se cumpriu na França, e seu mensageiro foi Irineu. A terceira era se cumpriu na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Marte. A quarta era se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. A quinta era se cumpriu na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. A sexta era se cumpriu na Inglaterra, e seu mensageiro foi John Wesley. A sétima era se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham, o qual foi o precursor da segunda vinda de Cristo, enviado por Jesus Cristo com o espírito e virtude de Elias para este tempo final. E agora, depois que essas etapas se cumpriram em diferentes territórios, onde Cristo esteve manifestado em cada anjo mensageiro, chamando e juntando os seus escolhidos de cada era,
Cristo como el buen pastor, Cristo, como o bom pastor, chamando suas ovelhas. Mas através de quem? por medio de cada Através de cada anjo mensageiro. hizo el llamado a Fez o sus chamado ovejas às suas ovelhas de cada edad. de cada era. Y para este tiempo final, E para este tempo final, ¿cómo estará llamando a sus ovejas? como estará chamando suas ovelhas? Seus últimos De los escolhidos, cuales dice, dos quais diz: y enviará sus ángeles e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão os seus escolhidos. por medio Através de 7 anjos, chamou nas 7 eras da igreja gentia a sus escogidos. a seus Y escolhidos, para el día final, e para o dia por medio final, de sus ángeles, através de seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, que são as duas oliveiras, estará chamando e juntando a seus escolhidos do último dia. y así, E assim, como por medio del mensaje del evangelio, como de la através da gracia, mensagem do Evangelho da Graça, siendo predicado por cada sendo ángel mensajero de pregada las 7 edades, por cada anjo mensageiro das 7 eras, fueron llamados y foram juntados chamados e los juntados os escolhidos de Deus. con ese mensaje del Com essa evangelio de la gracia, mensagem do Evangelho da Graça, se le reveló al pueblo se revelou ao povo el misterio de la primera o venida de mistério Cristo, da primeira vinda de como el Cristo, Cordero de como Dios, o Cordeiro de Deus, quitando el pecado del tirando o mundo, pecado do mundo, allá en la cruz del Calvario, lá na cruz do Calvário, mostrando el territorio donde se cumplió su venida mostrando o território onde se cumpriu sua vinda y la obra que realizó Cristo. e a obra que Cristo realizou em sua primeira vinda. Vean cómo el mensaje del evangelio de la gracia Vejam como a mensagem do Evangelho da Graça gira em torno de la primera venida da de primeira Cristo. vinda de Cristo. ¿Y qué es la primera venida de Cristo? E o que é a primeira vinda de Cristo? É a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em carne Es la humana. venida É a del ángel vinda del pacto, do anjo do del pacto, ángel de do Jehová, anjo de Jeová, velado em carne humana, naquele jovem carpinteiro de Nazaré, llamado Jesús. chamado Jesus. Vean la simplicidad Vejam de Dios. a simplicidade de Dios Deus. manifestado Deus manifestado en simplicidad. em simplicidade. El Dios Todopoderoso O Deus Todo-Poderoso manifestado en forma em sencilla forma singela en un obrero de la construcción. em um operário da construção. ¿Quién se iba a imaginar que el cumplimiento de la primera venida de Cristo sería así? Quem imaginaria que o cumprimento da primeira vinda de Cristo seria assim? Não puderam imaginá-la. Pensaron que sería un hombre Pensaram que seria um homem mais polido, de un nivel social y económico de um nível social e econômico mais alto, con grandes títulos universitarios. com grandes títulos universitários. Pero vean ustedes, Porém, vejam vocês, el título que tenía o título que tinha era del de carpintero. era o de carpinteiro. Y luego le dieron el E depois lhe deram o título título de rabí, de rabi, que significa que maestro. significa mestre. Pero Dios, Porém, Deus, vean ustedes, vejam vocês, le dio el título deu-lhe o título de hijo de de Dios. filho de Deus. Y ahora podemos ver E agora podemos ver que nuestro amado Señor que nosso amado Senhor Jesus Cristo fue el cumplimiento foi o cumprimento de la venida del ángel del da pacto, vinda do anjo do pacto, de la venida del verbo da vinda do Verbo encarnado en un hombre em um homem, nacido en la tierra. nascido na terra de Israel. El pueblo hebreo sabía O povo hebreu que el sabia Mesías sería un profeta. que o Messias seria um profeta, Esperaban que fuera un hombre porém importante. esperavam que fosse um homem importante, Y era un sencillo e carpintero era um singelo carpinteiro de Nazaret. de Nazaré. El pueblo hebreo O povo hebreu está esperando la venida está del Mesías esperando a en este vinda do tiempo. Messias neste tempo, Y ellos dicen e eles dizem que será un profeta. que será um profeta. Pero la iglesia del Señor Jesucristo Porém, a igreja do Senhor Jesus Cristo também está esperando a vinda do Senhor. y la venida del Señor E a vinda do Senhor es el séptimo é sello. o sétimo selo. La apertura del séptimo sello. A abertura do sétimo selo é a vinda do Senhor. Por eso, Por isso, cuando el séptimo sello quando o sétimo selo foi aberto no en céu, el capítulo 8 de no Apocalipsis, capítulo verso 8 1, de Apocalipse, no versículo 1, hubo silencio en el cielo como houve por media hora. silêncio no céu como por meia hora. Para que sí,
para que no fuera assim interrumpido el programa de la segunda venida de não Cristo fosse interrompido o programa da segunda vinda de Cristo en su cumplimiento aquí en em la seu tierra. cumprimento aqui na terra. Algunas personas, Algumas cuando pessoas, esperan un evento como este, quando esperam um evento como este, quieren verlo todo querem ver tudo en el mismo minuto. no mesmo minuto, ou no exato minuto. Assim aconteceu com a primeira vinda de Cristo. Ellos esperaban Eles esperavam ver la primera venida de ver a Cristo primeira vinda de Cristo ya já en medio del pueblo hebreo, no meio do povo hebreu, como el Mesías prometido, como o Messias prometido, y ya efectuando e já efetuando todo lo que él tenía que hacer. tudo que ele tinha que fazer. Pero un programa divino Mas um programa tiene divino sus diferentes etapas tem as suas diferentes y toma etapas cierto tiempo e leva certo tempo para llevarse a cabo. para ser realizado ou ser Ellos realizado. sabían que sería un profeta Eles sabiam que seria um profeta y ellos sabían e eles sabiam que na metade da semana el Mesías estaría en la o tierra Messias estaria na y terra su vida le sería e quitada. sua vida seria tirada A la mitad de la semana na número metade 70 da de la semana profecía número de Daniel. 70 da profecia de Daniel. Pero para poder Mas para poder llegar a esa semana número 70 chegar a esta semana número tenía que 70, nacer en la tierra tinha que nascer na terra y tenía que cumplir la e tinha promesa que cumprir a promessa del niño que la do Virgen menino daría a luz. que ou ao qual a Virgem daria a luz. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo la venida del Mesías como a vinda do Messias seria cumprida y estaría en la tierra e estaria na terra unos cuantos por uns quantos anos, desde que nacería desde que nasceria hasta que cumpliría su A- obra en la cruz del até Calvario que se cumpriria a sua obra na cruz do Calvário, sua obra de redenção, como Cordeiro de Deus, para lo cual él vino. para o qual ele veio. Pero el pueblo hebreo tuvo al Mesías Porém, o povo hebreu teve ao Messias na terra por 33 anos. ¿Cuánto tiempo Quanto tempo tomará levará el cumplimiento o de la cumprimento segunda da venida de Cristo? segunda vinda de Cristo? Desde que comience Desde que comece hasta que concluya até su que conclua o seu labor de reclamação? Quando todos estemos Quando todos transformados estivermos transformados y los muertos en Cristo e os resucitados, mortos em Cristo ressuscitados, entonces podremos contar los então años. poderemos contar os anos. Muchas personas Muitas pessoas esperan que un evento como este esperam que um evento como este ocurra ocorra en un minuto em um minuto e aí termina e aí tudo. termine tudo. y todos E queden todos transformados, fiquem transformados y los muertos e queden os mortos resucitados. fiquem ressuscitados. Pero vean Mas vejam vocês, ustedes, la promesa es a promessa que el Hijo del é que o Hombre Filho do Homem enviaria sus ángeles enviaria seus anjos com grande voz de trompeta e juntaria a seus escolhidos. También la promesa es Também que el séptimo sello a promessa é que o sétimo selo será aberto à Igreja de Jesus Cristo. y será abierto el séptimo sello E o sétimo selo será aberto por el cumplimiento pelo cumprimento de la venida del da Señor. vinda do Senhor. O sea, Ou seja, que el Señor o Senhor, en el cumplimiento no de su venida cumprimento de sua vinda, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer en este tiempo neste tempo final. y las cosas que no pudieron ser reveladas E as coisas que não puderam ser reveladas à Igreja de Jesus Cristo pelo reverendo William Branham serán reveladas serão reveladas neste tempo final. Él dijo que el séptimo sello Ele disse que o sétimo selo não estava revelado em seu tempo, porém que seria revelado mais adiante. y el séptimo sello E o sétimo selo é a vinda do Senhor. y él dijo E ele disse que el séptimo sello que o sétimo selo será revelado pelas 7 vozes de Apocalipse capítulo 10. son los 7 truenos de São os Apocalipsis 7 capítulo trovões de 10, Apocalipse 10 los que revelan os que revelam este mistério este del séptimo mistério sello. do sétimo selo. ¿Y qué son los 7 truenos? E o que são os 7 trovões? La escritura nos dice A Escritura nos diz, en Apocalipsis capítulo 10, em Apocalipse capítulo 10, que son los 7 truenos. o que são os 7 trovões.
Dice, Diz: vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. con el arco iris sobre su cabeza, E por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era y como o sus sol, pies como columnas de fuego. e os seus pés como colunas de Tenía en su fogo. mano un librito abierto E tinha na sua mão um livrinho y aberto, puso su pie derecho sobre el mar e pôs o seu pé direito sobre o mar, y el izquierdo sobre e o la tierra. esquerdo sobre a terra. Y clamó a gran voz como ruge un león. E clamou com grande voz, como quando brama o Y leão. cuando hubo clamado, E havendo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. os 7 trovões fizeram soar as suas ¿Qué son los vozes. 7 truenos? O que são os 7 trovões? A voz de Jesus Cristo em sua vinda. Por eso el precursor de la segunda venida de Cristo. Por isso, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz que los 7 truenos que os 7 trovões abrirán este misterio. abrirão este mistério, Porque el misterio del séptimo sello porque o mistério do sétimo selo está revelado, está revelado, está contenido está contido en los 7 truenos. nos 7 trovões. Ahora, Agora, sabiendo que los 7 truenos sabendo que os 7 contienen trovões ese misterio, contêm este mistério, y a Juan el apóstol e a João, o fue apóstolo, prohibido escribir lo que foi los truenos proibido hablaron. escrever o que os trovões falaram. Si Juan escribía lo que los truenos hablaron, Se João tivesse escrito o que os trovões falaram, hubiera escrito el misterio del séptimo sello teria escrito o mistério do sétimo selo en los símbolos nos correspondientes. símbolos correspondentes. Pero ese misterio Porém, esse mistério sería revelado, seria revelado à Igreja de Jesus Cristo en este tiempo final. neste tempo final. Ahora vamos a ver Agora vejamos lo que nos dice el precursor de la segunda venida de o Cristo que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo con relación com relação a este séptimo a sello este sétimo selo y su apertura. e sua abertura. Página 481 Página 481 dos dice selos, así en el último diz párrafo. assim no último parágrafo: Ahora noten que la apertura de este sello también es en un misterio triple. Agora notem que a abertura do sétimo selo também é num mistério triplo. Les he dicho que es el misterio de los 7 truenos. Disse-lhes que é o mistério dos Los 7 7 truenos trovões. en el cielo abrirán este misterio. Os 7 trovões no céu Será en la abrirão este mera mistério. venida del Señor Jesucristo. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo. Ahora vean ustedes Agora vejam vocês cómo el misterio del séptimo sello como o mistério do sétimo selo será abierto a la iglesia de Jesucristo. será aberto à Igreja de Jesus Cristo. Es por medio de los 7 truenos, É através dos 7 trovões, y los 7 truenos e os 7 trovões são a voz de Cristo. tiene Cristo Cristo tem que venir que vir manifestado neste tempo final, hablando falando à sua igreja. y él hablando a su iglesia en este tiempo E final, ele falando à sua igreja neste tempo final es la voz de Cristo é a voz de Cristo, clamando como cuando un león ruge clamando como quando ruge um leão, y 7 truenos e 7 emiten su trovões voz. emitindo suas vozes. También en la página Também 482 y Na página 482 e 483 dos selos, nos dice, nos diz: vemos pues que es un misterio por completo vemos, pois, que é um mistério por completo. y la hora todavía no ha llegado para que se diera E a hora, conocer todavia, este não misterio. chegou para que se desse a conhecer este mistério. Hemos llegado hasta aquí Chegamos até y aqui. lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando E o aparezca demais Jesús nos será dado ali, nuevamente sobre a tierra no tempo quando apareça Jesus novamente sobre a terra, para levar ou chamar a sua noiva. Para que ele para vem? llevar a su novia, Para levar a sua para noiva, la cena de la boda del para a Cordero. ceia das bodas do Cordeiro. Y él viene E ele vem hablando a su iglesia falando à sua igreja, con esa gran voz com essa grande voz, como cuando ruge como un león, quando ruge um leão, y 7 truenos e 7 trovões emiten sus voces. emitem suas vozes. Los 7 truenos Os 7 trovões son la voz de Cristo, são a voz de Cristo, hablándonos como león. falando-nos como leão. Eso dice Por isso diz que cuando hubo que clamado, quando clamou, 7 truenos emitieron sus voces. 7 trovões emitiram suas vozes. E como ele clamou? Como
cuando ruge un como león, quando um leão porque ruge, viene como el león porque de la tribu vem de como Judá. leão da tribo de Judá. Así lo ha presentado Assim o apresentou el precursor, o precursor da venida de Cristo, segunda vinda de Cristo. como Juan el Bautista, Como João Batista apresentou a Jesus vindo como el Cordero como de Dios. o Cordeiro de Ahora la Deus. segunda venida de Cristo Agora, a segunda vinda de Cristo é como o leão da tribo de Judá. viene clamando E vem clamando, como quando ruge um leão. y 7 truenos emitiendo sus E voces. 7 trovões emitindo suas vozes, ou seja, vem falando à sua igreja. O mistério da sua vinda, o mistério do sétimo selo. Y con ese misterio, E com esse mistério sendo sendo revelado à sua igreja, estará chamando e juntando a seus escolhidos neste tempo final. Esa es de la gran voz de trompeta Essa é a grande voz de trombeta também. É a voz de Cristo, que Juan escuchó, a qual João escutou em Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 ao como 11, una gran voz de trompeta como uma grande voz de trombeta falando com ele en el día no último dia, o día del ou Señor. dia do Senhor. Dice así: Diz assim: yo estaba en el espíritu en el día del Señor, Eu estava em espírito no dia do Senhor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que Yo dizia: soy el alfa y omega, Eu sou o Alfa e o Ômega, el primero y el o último. primeiro e o último. ¿Quién es el alfa y omega? Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nuestro amado Señor Nosso Jesucristo. amado Senhor Jesus Es la Cristo. voz de Jesucristo en el É a día voz del de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último que dia, es el séptimo milenio. que é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último o dia, séptimo milenio, ou sétimo milênio, que é o dia do Senhor, Cristo estará hablando en medio de su Cristo iglesia, estará falando no meio da sua igreja, como o leão da tribo de Judá. y 7 truenos E estarán 7 trovões emitiendo estarão su voz. emitindo suas El vozes. mismo que habló O mesmo en las que diferentes falou edades nas diferentes eras, por medio de los mensajeros, por meio dos mensageiros de cada uma dessas eras. pero en esas edades Porém, nessas eras, ele estava manifestado como Cordero, como Cordeiro, porque su primera venida porque sua primeira vinda foi como Cordeiro de Deus. pero para el tiempo final Porém, para o tempo final, ele mudará de Cordeiro a león, a leão y de sacerdote e de sacerdote a juez de toda a la tierra. juiz de toda a terra. Ahora Agora, veamos vejamos este misterio del este séptimo mistério do sétimo selo. sello, porque sin conocer este misterio Porque del sem séptimo sello, conhecer este mistério do sétimo selo, no podemos ser transformados não podemos ser transformados y llevados a la cena de e la levados boda à del ceia das bodas do Cordeiro. porque para eso Porque para isso se necessita ter a fé para ser transformados, raptados. se necesita tener Se la fe del necessita ter a fé do rapto. rapto. ¿Y dónde vamos a encontrar E onde la fe del encontraremos a fé do rapto? rapto? O fe Ou de traslación. fé de traslação? El precursor de la segunda venida de Cristo O dijo, precursor da segunda vinda de Cristo disse na página 128 do livro dos selos: los 7 truenos de Apocalipsis Os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de traslação. ¿Qué es lo que le muestra y le da la fe O que para é el que rapto mostra a la e iglesia? dá a fé de rapto para a igreja? Los truenos, que es la voz de Os Cristo, trovões, que é a voz de Cristo no último dia, en medio de su iglesia, no meio da sua igreja, ya fuera de las 7 edades de la iglesia gentil. já fora das 7 eras da igreja gentia. Ele já estará no último dia, En la edad de la piedra na era da pedra angular. Por eso en Apocalipsis, Por isso, em capítulo 4, Apocalipse verso 1, capítulo 4, versículo 1, diz: sube acá. sobe aqui. ¿A dónde? Aonde? A la edad de la piedra angular. A era da pedra angular. Y yo te mostraré E eu te mostrarei as coisas que acontecerão después de estas. depois destas. O sea, después de Ou las seja, que depois das que já aconteceram nessas 7 eras da igreja gentia. Y ahora, E por agora, medio de quién? através de quem Cristo estará falando En el día posterior, no último porque dia? ya los 7 ángeles mensajeros, Porque já os 7 anjos mensageiros, através dos quais ele falou nas 7 eras da igreja gentia, ya se fueron. já partiram, já terminaram seus Y sus ministérios. cuerpos mortales. E os seus corpos mortais já morreram. Y ahora,
¿Qué tenemos? E agora, o que temos para a Igreja de Jesus Cristo, da parte de Cristo, Para poder escuchar para su voz. podermos escutar a Sua voz nesse tempo final, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim estar escutando Esa voz de Cristo clamando, como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo suas vozes. Como podemos escutar a voz de Cristo? Os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve e nos revelando o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Senhor. Vamos ver na própria Bíblia, através de quem estaremos escutando todas estas coisas que devem acontecer em breve, as quais Cristo disse que nos daria a conhecer. Apocalipse capítulo 22, versículo 6, diz através de quem obteremos o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? A seu anjo mensageiro. Assim como enviou um anjo mensageiro a cada era da igreja gentia, durante as 7 etapas da igreja gentia. E agora, para a era da pedra angular, Jesus Cristo envia a seu anjo mensageiro, este profeta que deu ao apóstolo João esta revelação do Apocalipse. E através desse profeta mensageiro, Jesus Cristo, o bom pastor, estará falando com essa grande voz como de trombeta, e nos estará dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E ao estar escutando a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, estaremos escutando os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, clamando neste tempo final, e 7 trovões emitindo suas vozes e nos revelando o mistério de sua vinda, o mistério de sua vinda na era da pedra angular, e a era da pedra angular e a sua igreja. E agora vejamos um mistério correspondente a este tempo final. Cada era teve seu território onde se cumpriu, e teve seu mensageiro, e teve sua mensagem, e teve o povo que recebeu a Cristo manifestado no anjo mensageiro de cada era. Recebeu sua voz, escutou sua voz, porque Cristo disse, e ouvirão a minha voz, que haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse aprisco composto pelos crentes em Cristo, escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E para este tempo final, vimos que estará falando através do seu anjo mensageiro e nos estará dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Já nestas 7 eras, não pode falar neste tempo final, porque ele já falou nestas eras, através dos seus 7 mensageiros, e já partiram. E agora, somente nos resta a era da pedra angular. E nos resta um só mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, que é um profeta dispensacional que ele prometeu enviar para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E agora, a quem Jesus Cristo diz que enviaria? A seu anjo mensageiro.
Por meio de quem serão dadas a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve? Por meio do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Por meio desse anjo, Jesus Cristo será manifestado e estará falando à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve. Isso será na era da pedra angular, onde se entrelaça uma nova dispensação. A dispensação do reino se entrelaça com a dispensação da graça. E a mensagem do evangelho do reino se entrelaça com a mensagem da dispensação da graça. E o tempo de juízo se entrelaça com o tempo de misericórdia. E Cristo, como leão da tribo de Judá, se entrelaça com o Cordeiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, nessa manifestação final, através de seu anjo mensageiro, começa se manifestando como o Cordeiro de Deus, e depois mudará a leão da tribo de Judá. E agora é por isso que também a mensagem da graça encontramos que é pregada pelo anjo de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo será manifestado em misericórdia. Porém, depois, a mensagem do juízo divino estará sendo dada e estará sendo cumprido ou cumprida neste planeta Terra. A porta da graça e misericórdia, que é Cristo, em sua primeira vinda, se fechará. E já não haverá mais entrada à dispensação da graça. E já não haverá mais oportunidade para a salvação. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Diz que chegou um momento em que ouviu-se um clamor. Eis aqui o esposo saía a recebê-lo. E todas as virgens se levantaram. E as que tinham azeite em suas lâmpadas, acenderam as suas lâmpadas. Acenderam suas lâmpadas. E saíram para receber o esposo. E as que não tinham azeite em suas vasilhas, quando acenderam as suas lâmpadas, ao acenderem suas lâmpadas, estavam esfumaçando, porque não tinham azeite. E em suas vasilhas encontramos que não havia azeite. E sem azeite, as lâmpadas não podem produzir luz. Portanto, suas lâmpadas estavam esfumaçando. E disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram: ide vós, ide aos que vendem, e comprai-o para vós, para que não falte para nós e para vós. E enquanto elas estavam indo, o que aconteceu? Diz assim: e tendo elas ido comprá-lo, capítulo 25, versículo 10 em diante, de São Mateus. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E a porta se fechou. Depois que as virgens prudentes entraram, a porta se fechou. E depois vieram as outras virgens. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Velad, pues, porque no sabéis
el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. La venida del Hijo del Hombre A vinda do Filho do Homem está prometida con sus ángeles. está prometida com seus El anjos, Hijo del Hombre vendrá porque o Filho do Homem en la gloria de su Padre virá na glória de seu Pai, com os seus y anjos, entonces pagará e então pagará a cada um conforme suas obras. São Mateus capítulo 16, versículo 27. y en el monte de la transfiguración E no Monte da Transfiguração, Cristo mostró en esa visión Cristo mostrou naquela visão a vinda do Filho do Homem, con sus ángeles com seus anjos, viniendo en su reino. vindo em seu reino. Por eso aparecieron Por isso apareceram Moisés e Elias, que são os anjos do Filho do Homem, que vêm com uma grande voz de trombeta, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Y ahora E agora, la venida del Hijo del Hombre a vinda do Filho do Homem es la venida del é a Esposo vinda do esposo para llevarse su iglesia para levar sua igreja a la cena de las à bodas ceia del das Cordero bodas en el do cielo. Cordeiro no céu. Este misterio de la venida del Hijo del Hombre Este mistério da vinda do Filho do Homem con sus ángeles com os seus anjos es el misterio é o mistério, más grande é de los cielos o y maior de la tierra. mistério dos céus e da Y es terra. el misterio E que estaba é o mistério que estava cerrado ou selado, estaba solamente en la mente de Dios, estava apenas na mente de Deus, pero sería revelado porém seria revelado à Igreja de Jesus Cristo en este tiempo. neste tempo final. Este misterio Este mistério es tan grande é tão grande que cuando fue abierto, que quando en el foi séptimo aberto no sétimo, quando foi aberto o sétimo selo no céu, sello, hubo silencio en el houve cielo, silêncio no céu, como por media como hora. por meia hora. ¿Qué es ese misterio del séptimo O que sello? é esse mistério do sétimo selo? Dijo el precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de Cristo disse, hablando acerca de esta nube misteriosa falando que apareció sobre en febrero esta nuvem 28 de misteriosa 1963, que apareceu no dia 28 de fevereiro de 1963 sobre los cielos de Arizona, sobre os céus do a una Arizona, altura de 27 a uma millas altura de de 43 km e a una meio de altura de altura, 27 millas a uma altura de 43 km e meio y 30 millas de ancho e 48 quilômetros de comprimento para la ciencia, ou largura. Para a ciência é um mistério esta nuvem. pero el precursor de Mas la o segunda venida de precursor da Cristo segunda vinda de Cristo dijo disse que esta nube que esta nuvem foi formada por ángeles por anjos que vinieron, que vieram, y uno de ellos e um deles lo arrebató o arrebatou y lo colocó también aquí e também o colocou aqui, al precursor de la segunda ao venida de precursor da Cristo. segunda vinda de Cristo. Aquí están los 7 ángeles mensajeros Aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. y también hay un E mensajero também há um mensageiro, um anjo, que é diferente a los demás ángeles aos demais mensajeros. anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Si tornamos esta foto hacia la derecha, Se virarmos esta foto para a direita, veremos que forma el veremos rostro que del forma o rosto do Senhor. Aqui teremos los Aqui 7 temos ángeles 7 anjos mensajeros das 7 eras formando la barba formando del a Señor. barba do Senhor. Y aquí tenemos al E ángel que era aqui diferente a los temos demás, ao anjo que era diferente aos demais, formando el cabello blanco del formando o Señor. cabelo branco do Senhor. Ahora, ¿qué dijo el precursor de la segunda venida de Cristo? Agora, o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo sobre estes anjos formando esta nuvem? Página 469 en español. Na página 469 em espanhol do livro dos selos Y diz notaron assim: que dije que uno de esos ángeles era muy raro. e notaram que eu disse que um destes anjos era muito estranho. Me pareció muy distinto a Me los pareceu demás. muito diferente aos demais. Está hablando de este Está falando deste que está aqui. Estaban en una constelación con 3 a cada lado y uno arriba. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um Y el acima. que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el séptimo ángel. E o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o 7º anjo. Él era más brillante y significaba Ele era más mais para mí que los demás. brilhante e significava mais para mim do que os demais. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Disse-lhes que ele tinha o peito assim, robusto, e que estava voando para o Oriente. Les dije también que me levantó, me alzó Disse-lhes também que ele me levantou, me alçou
¿Quién fue el que levantó a nuestro hermano Branham? Quem foi o que levantou a nosso irmão Branham e o colocou nesta nuvem? Ese ángel que era diferente Esse de los anjo, que era diferente aos demais, fue colocado en esa nube, foi colocado nessa nuvem también en espíritu, também em espírito, o sea, en su cuerpo ou seja, em seu teofánico. corpo teofânico. Todos están aquí en sus cuerpos Todos teofánicos. aqui estavam em seus corpos teofânicos, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e este anjo que era diferente aos demais. Ahora, ¿quién es ese ángel? Agora, quem é esse anjo? Dice, Diz, ahora aquí está. agora, aqui Era el está, que tenía el séptimo sello. era o que tinha o 7º selo. Ese ángel Esse anjo es el que tiene el é o que séptimo tem o sello, 7º selo, lo cual he mantenido como o una pregunta qual en mi mente tenho toda mi vida. mantido como uma pergunta na minha mente toda a minha vida. Los otros sellos significaron mucho para mí, Os desde outros luego. selos significaram muito para mim desde então. Pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este séptimo. Porém, vocês não imaginam o que este 7º significou. Los ángeles y mensajeros Os anjos mensageiros de las 7 edades das de la 7 eras da iglesia, igreja gentia, de estas 7 edades, destas 7 eras, tuvieron que venir tiveram que vir manifestados em carne humana para terem seus ministérios en que Dios na era em que Deus os enviou. y ahora para esta edad, E agora, para esta era, a era da pedra angular, não temos a nenhum destes 7 anjos, porque ya se fueron. porque eles já se foram. Pero en esta nube Porém, nesta está nuvem representada la iglesia está del representada a igreja de Jesus Cristo. Espíritu. Y en esta nube E nesta nuvem estão os 7 anjos das 7 eras de la iglesia gentil. da igreja gentia. E tem outro anjo, diferente aos demais. Ese otro ángel Esse outro anjo tiene que venir tem que vir manifestado em carne humana en la edad de la na era da pedra angular, en el no cumprimento del séptimo do sello, 7º selo, en la apertura, na del séptimo abertura do sello, 7º en selo, cuanto a su com cumplimiento, relação a seu cumprimento, y revelarnos e nos revelar sua vinda en carne humana, em carne humana en este tiempo neste final. tempo final. Es la venida É a vinda desse ángel desse anjo diferente aos demais, el misterio o mistério contido no 7º selo, que los 7 truenos que os 7 trovões revelariam a sua igreja en este tiempo neste final. tempo final. Ese ángel está Esse prometido anjo está prometido para venir para vir en el tiempo final, no tempo final, con su venida com sua vinda en carne em humana, carne humana, el misterio del o séptimo mistério do sello, 7º selo, que es el misterio de su que é o venida, mistério de sua vinda, será revelado, dado a conhecer a sua igreja en este tiempo neste final, tempo final, porque ele estará en medio de su porque ele iglesia, estará no meio da sua igreja, manifestado com essa grande voz de trombeta, nos falando e nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ele estará manifestado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Esse será o instrumento, o anjo assinalado para a era da pedra angular, no qual estará o anjo que tem o 7º selo, no qual Cristo estará manifestado em carne humana neste tempo final, falando-nos com esta grande voz de trombeta e dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E isso será a vinda da palavra, do Verbo manifestado em carne humana. Esse anjo que era diferente aos demais é o Verbo para ser manifestado na terra. E agora, o que disse o precursor sobre a vinda do Senhor, sobre o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Na página 277 do livro dos selos em espanhol, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, e ele chame aos seus. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Espírito Santo. É esse anjo que era diferente aos demais. E agora, como virá neste tempo final? Na página 256 deste mesmo livro dos selos em espanhol, diz: mas quando o nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel.
La palabra de Dios encarnada en un hombre. A palavra de Deus encarnada em um homem. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Es la venida É a vinda del Espíritu do Santo Espírito Santo velado velado y e revelado revelado en carne humana, em carne humana, en el ángel no anjo mensageiro del Señor do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, es el mensajero que é o mensageiro da era da pedra angular, e é o mensageiro da dispensação do reino. E ele vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da vinda de Cristo para este tempo final, gira em torno da segunda vinda de Cristo, gira em torno do anjo, que era diferente aos demais, que é o anjo que tem o sétimo selo. Por eso en el mensaje del Evangelio del Reino, Por isso, na mensagem do Evangelho do Reino, encontraremos que tudo gira em torno da vinda desse anjo, que era diferente aos que es demais, el ángel que tiene que é o el anjo que tem o sétimo selo, para ser manifestado na terra em carne humana, em um homem deste tempo final. Eso es la venida Isso é a vinda do Verbo, da palavra em carne humana, para este tempo final. Y les repito lo que dijo el precursor. E lhes repito o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo. Miren lo que él estaba Vejam o que ele precursando. estava precursando. Cuando nuestro Señor aparezca Mas sobre la quando tierra, nosso Senhor apareça Ele sobre a virá terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel. La palabra de Dios, A palavra de Deus encarnada em um homem. eso es Isto é, a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. en el mensaje, el único lugar, Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar, página 1 y 2, nas páginas 1 e 2, dice el reverendo William o Branham reverendo William Branham nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira. Y vamos a ver E vamos ver lo que él o dice. que ele diz. Y está citando, E está citando, haciendo referencia referindo-se al jinete del caballo blanco. de ao Apocalipsis cavaleiro do 19. cavalo branco de Apocalipse 19. En este libro de citas Neste livro de citações, encontramos ese extracto esse extrato de ese mensaje. dessa mensagem. Dice así: Diz assim: ahora yo estaba poniéndome viejo agora eu estava ficando velho, bastante velho, y pensé, e pensei, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro ¿Veré avivamento? otro tiempo? Verei outro tempo? Recuerden que en cada ocasión en que Recordem que em cada ocasião em que Deus enviou a um mensageiro para cada era, Dios trajo un Deus trouxe um avivamento por medio del ministerio através do ministério que manifestou através desse Y mensageiro. ahora habrá otro avivamiento. E agora, haverá outro Para que haya avivamento? otro avivamiento. Para que haja outro avivamento, tem que haver outro mensageiro Con un mensaje com uma mensagem en donde Cristo onde Cristo esté manifestado, esteja manifestado, hablando a su pueblo. falando a seu Y povo. tiene que haber una E edad. tem que haver uma era. Esa es la edad de la piedra. Essa é a era da pedra Y angular. tiene que haber un E territorio. tem que ter um território onde se cumpra Esa edad. essa era. Y ahora, E agora, ¿será en el oriente? será no Oriente? ¿O será en Europa? Ou será na Europa? ¿Dónde será? Onde será El avivamiento o avivamento de la iglesia da Igreja de Jesus Cristo del día do posterior. último dia? Dice, Diz: y tan solo recuerde, e tão somente recordem, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. do oeste virá um cavaleiro num cavalo branco. ¿De dónde? De onde? Del oeste. Do oeste. Y el oeste, E o oeste, que es el occidente, que é o ocidente, para el cual para o qual Jesus Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como o relâmpago que sai do Oriente y se muestra e se mostra onde? en el occidente. No Ocidente. El occidente O Ocidente es el continente é o continente que tem a promessa de la da manifestação do Filho do Homem para o último dia, resplandecendo como relâmpago. Así como el pueblo hebreo Assim como o povo hebreu teve a promessa e cumprimento da primeira vinda de Cristo. tiene que haber un territorio Tem que haver um território, siempre donde se cumpla sempre, la promesa onde de se Dios. cumpra a promessa de Deus. Dice, Diz: cabalgaremos esta senda otra vez. cavalgaremos esta senda outra Eso es vez. correcto. Isso é Tan correto. pronto como estén No listos. mesmo instante como estejam prontos.
¿Ven ustedes? Vem vocês? Es una promesa. É uma promessa. Si es una promesa, Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. ese jinete, Esse cavaleiro, esse caballo blanco, desse cavalo branco, está en la Biblia. está na Bíblia, En Apocalipsis, em Apocalipse, capítulo 19. Es el jinete que viene en el É o último cavaleiro que vem no último el cual dia, es o qual é Cristo. Cristo, Y es e é la a palavra encarnada em um homem deste tempo final. Y ese hombre E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. es un profeta. É um profeta, Porque la palabra viene porque a palavra a los profetas vem aos de Dios. profetas de Deus. Y la revelación E a revelação do sétimo selo tiene que venir tem que vir a um profeta, y por medio e através de um profeta ser dada ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo. Porque toda revelação tem que vir a um profeta e tem que ser dada através de um profeta. E agora, podemos ver o mistério deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda de Cristo, o Verbo, a palavra encarnada em um homem, em um profeta deste tempo final. O profeta da era da pedra angular e dispensação do reino, com a mensagem do reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem dando testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Porém, esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Porém, nele, Jesus Cristo estará velado e revelado, falando-nos através dele todas estas coisas que devem acontecer em breve. E não somente isso, mas também estarão os ministérios de Moisés e de Elias, os ministérios das duas oliveiras, estarão manifestados nesse anjo do Senhor Jesus Cristo, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Portanto, os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez estarão manifestados em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, vimos que Elias, em sua quarta manifestação, disse: percorreremos esta senda outra vez. Se a percorre outra vez, é a quinta vez. E a quinta vez que Elias percorre o caminho ministerial, o percorre acompanhado com esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, que é a vinda da palavra em carne humana. Onde estiver a palavra em carne humana, velada e revelada, aí também estará Elias, em sua quinta manifestação. E aí também estará Moisés, em sua segunda manifestação. Aí estarão os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Porque a vinda do Filho do Homem para o último dia é com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, aí estará Moisés e Elias também. E agora, o que é Moisés e Elias? As duas oliveiras, para serem manifestados no último dia? Vejamos o que será o quinto Elias. Recordem que o ministério de Elias teria 5 manifestações. 5 vezes seria manifestado o ministério de Elias. Em Elias Tisbita, a primeira ocasião. A segunda ocasião em Eliseu. A terceira ocasião em João Batista. A quarta ocasião no reverendo William Branham. E a quinta ocasião, vejamos, será Elias Tisbita o que virá literalmente? Ou será outro homem no qual estará esse ministério? O precursor da segunda vinda de Cristo, porquanto veio precursando a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. Porquanto o Filho do Homem vem com seus anjos, pois tinha que falar da vinda de Jesus, da vinda de Elias e da vinda de Moisés, porque está precursando a segunda vinda de Cristo. E sua vinda é com seus anjos.
Y ahora leamos E agora, en la página 399. leiamos na página 399 do Livro dos Selos em espanhol, donde le hicieron la pregunta número 11. onde lhe fizeram a pergunta número 11, que diz El assim: Elías que viene a predicar a los judíos. o Elias que vem pregar aos judeus ¿Es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? ¿O será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? La contestación fue: A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. ¿Qué será la venida del quinto Elías? O que será a vinda do quinto Elias? Él es un hombre ungido con ese espíritu. Um homem ungido com esse espírito que esteve em Elias Tisbita. Y para un hombre aparecer con E para um ese homem espíritu ministerial, aparecer com esse espírito ministerial, tiene que estar el espíritu de Cristo. o espírito de Cristo tem que estar nesse homem, Porque Cristo porque Cristo é quem tem ministérios. y Jesucristo en Espíritu E Santo Jesus Cristo em Espírito Santo es el que opera esos é ministerios quem opera esses ministérios en las personas que nas nos conocen. pessoas nas quais Ele os coloca. ¿Quién estaba en nuestro hermano Branham? Quem estava em nosso irmão Branham? Jesucristo en Espíritu Jesus Santo Cristo em manifestado. Espírito Santo manifestado. ¿Y operó el ministerio de quién? E operou o ministério de quem? De Elías por De cuarta vez. Elias, pela quarta vez. Y para este tiempo final, E para este tempo final, Jesucristo dice: Jesus Cristo diz: yo Jesús, eu, he Jesus, enviado mi ángel enviei o meu para anjo daros testimonio para vos testificar estas coisas nas igrejas. y las cosas que E Cristo as dijo, coisas que Cristo disse que daria a conhecer à sua igreja, ahora las da a conocer agora as dá a conhecer através de seu anjo mensageiro. porque en su ángel Porque em seu anjo viene mensageiro, Cristo manifestado Cristo vem manifestado em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. en ese ángel mensajero de Jesucristo Nesse anjo mensageiro de Jesus Cristo estarán los ministerios estarão os ministérios de Moisés, de Jesus y de Elías. e de Elias. Por eso Juan el apóstol, Por isso o apóstolo João quis adorar ao anjo de Jesus Cristo. Porém o anjo disse que não fizesse isso. ese ángel Esse anjo no es Moisés. não é Moisés. Ese ángel Esse anjo tampoco es Elías. tampouco é Elias. Ese ángel tampoco Esse es anjo Jesús. tampouco é Pero en él Jesus. estará Porém nele esos tres estarão grandes esses três ministerios grandes ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias. porque en él estará Porque nele Jesucristo estará en Jesus Cristo em Espírito el Santo, verbo, la o palabra, Verbo, en a carne, palavra em carne humana, en su ángel em seu mensajero, anjo mensageiro, manifestado, operando estos ministerios, operando estes dando ministérios a conocer a su iglesia e dando a conhecer a sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve y revelándonos e su venida. nos revelando sua vinda com seus anjos neste tempo final. Y mostrándonos así E assim nos mostrando o mistério no sétimo selo, que é a vinda do anjo que era diferente aos demais, el cual o qual, para este tiempo final para este tempo final, vendría viria en carne humana, em carne humana, vestido de carne vestido de carne humana, em um homem humana de este tiempo deste tempo final, en donde operaría onde operaria estes três grandes ministérios. Ese es el misterio Esse é o mistério del séptimo do sello. sétimo selo. El precursor de la segunda venida de Cristo, O precursor da segunda vinda de Cristo, en la página 272 na página 272 del libro de los do sellos. livro dos selos, nos diz: El domingo pasado, hace una semana hoy, cuando estaba predicando sobre sed humildes, no domingo passado, hoje faz uma semana, quando estava pregando sobre sede humildes, recordem que Deus opera em coisas que pequenas. estaba diciendo, Na verdade, não percebi o que eu estava de lo que estaba falando, hablando. Pero ahora lo veo mas bien. agora vejo bem. Será de una manera tan humilde. Será de uma maneira tão Pensaría humilde. que una cosa tan tremenda Alguém como pensaria que uma coisa tão tremenda sería revelada, seria revelada lá no Vaticano. pero más bien viene como vino Juan Mas el antes Bautista, vem como veio João Batista, viene como el nacimiento de nuestro vem Señor como o nascimento do nosso allá en Senhor, un establo. lá num estábulo. Gloria a Dios. Glória a Deus. La hora está a la A mano. hora está à mão. Aquí estamos. Aqui estamos, ó irmão. ¿Cómo vendrá el séptimo Como sello? virá o sétimo Como selo? Juan el Bautista. Como João Batista?
¿Y cómo va a venir como Juan el E Bautista? como virá como João Batista? Pues el precursor de la Pois o segunda venida de precursor da Cristo segunda vinda de Cristo vino veio como João Batista, precursando la segunda a segunda vinda de ¿Y Cristo. ahora cómo va a venir E agora, el séptimo como sello? virá o sétimo selo como João Batista? Juan el Bautista João Batista veio com o espírito e virtude de Elias en su em sua tercera terceira manifestação. y el reverendo William Branham E o reverendo William Branham vino con el veio com o espíritu espírito e virtude de Elias en su cuarta em sua manifestación. quarta manifestação. Y el séptimo sello E o sétimo selo vem con el espíritu com o y virtud de Elías espírito e virtude de Elias em sua quinta manifestação, e com o espírito e virtude de Moisés em sua segunda manifestação, e com o espírito e virtude de Jesus segunda manifestación. em sua segunda manifestação. Como Juan el Por isso vem Bautista, como João Batista e vem como o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. y ahora E agora estuvo la primera venida de Cristo, esteve a primeira vinda de Cristo la de su e precursor, também a do seu precursor, cumprida entre o povo hebreu, por unos 30 por uns años 30 anos e algo, porque el programa divino porque o programa divino correspondente para aquele tempo tenía que ir en forma tinha que ir em forma progressiva. desde que Cristo Desde que Cristo foi colocado no ventre de Maria, seu corpo físico, célula sobre células sobre célula foram se multiplicando. Quando Deus criou ali uma célula de vida. e depois de los 9 meses E após 9 meses, nasceu el cuerpo o corpo del niño do Jesús. menino Jesus. Ahora vean, Agora vejam, siguió creciendo, continuou crescendo, nació en Belén de Judea, nasceu em Belém da fue Judéia. por una temporada a Egipto Por uma temporada foi para o y Egito después fue llevado a Nazaret. e depois foi levado a Nazaré, onde se criou. Y cuando tenía cerca de 30 años E quando tinha por volta de 30 anos, iniciou seu ministério. y tuvo un ministerio E teve um ministério de 3 anos e meio. y llegó a su final E de su ministerio chegou, e esse ministério chegou a seu fim com a crucificação de Cristo en la cruz del na cruz do Calvário. cumplió el motivo Cumpriu o motivo da sua primeira vinda, pagar el precio de la redención. pagar o preço da redenção de todos nós. Ahora vean ustedes, Agora vejam vocês, teve um começo, naciendo en Belén de nascendo em Belém da Judea, y Judéia, tuvo un final, e teve um final, morrendo na cruz do Calvário. el cumplimiento, O cumprimento da primeira vinda de Cristo. y eso tomó un lapso de tiempo. E isso levou, ou teve um lapso de tempo, de 33 anos. ¿Cuánto tiempo tomará Quanto tempo levará a segunda vinda de Cristo com seus anjos? Cuando los muertos en Cristo resucitan? Quando os mortos em Cristo ressuscitarem e nós que vivemos sejamos transformados, poderemos contar o tempo y e ver si tomará más tiempo. se terá levado mais tempo do que levou a primeira vinda de Cristo. Ahora recuerden Agora recordem que el precursor de la segunda que o venida de precursor da segunda vinda de Cristo Cristo hizo una advertencia fez uma advertência muy solemne muito solene en esta misma página nesta mesma página 472 y dijo, e disse: noten bien el mensaje del séptimo notem del bem tiempo del a fin. mensagem do tempo do fim, este selo. Él nos ha revelado 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. Ele nos revelou os 6 selos, porém não diz nada do sétimo. El sello del tiempo del fin, O selo do tempo do fim cuando empiece, Quando será comece, algo completamente será secreto, algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Su comienzo O seu começo será algo secreto, segundo a Bíblia. la primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo foi algo secreto, segundo a Bíblia, por casi 30 por años, quase 30 anos. ya casi a los 30 años, Já quase aos 30 anos, iniciou seu ministério comenzó a dar a e conocer começou a dar a conhecer su venida. sua vinda. Se identificó Identificou-se com as promessas messiânicas e leu a Escritura onde dizia: el Espíritu del Señor o está sobre Espírito mí, do Senhor está sobre mim, porquanto me comenzó a ungiu. explicar E começou a explicar ou a lo que ler haría el Mesías tudo o que o Messias faria em sua primeira vinda. y luego dijo, E depois disse: hoy se cumplido hoje esta se cumpriu esta Escritura diante de vós. Vean ustedes
Vejam vocês como deu testemunho do que estava se cumprindo nele. Assim também é para este tempo final. Agora, quanto tempo transcorreria antes desse mistério ser revelado à Igreja de Jesus Cristo? E assim, a Igreja conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem, com seus anjos, neste tempo final, que é a vinda do anjo que era diferente aos demais, velado e revelado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Porém, esse anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, nem tampouco é Elias, nem tampouco é Moisés, mas nele estarão manifestados estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Jesus Cristo, em Espírito Santo, estará manifestado em seu anjo mensageiro, dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Agora vimos o mistério do sétimo selo e vimos o tempo de misericórdia e de juízo. Depois que termine este labor, correspondente ao sétimo selo, com a Igreja de Jesus Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitem, e nós que vivemos sejamos transformados, o qual ocorrerá quando chegue até o último dos escolhidos de Deus ao corpo místico de Cristo. Em seguida, Cristo sairá do trono de intercessão, ou assento de misericórdia no céu, e daí em diante não haverá mais misericórdia, mas o juízo divino sobre este planeta Terra. Agora podemos ver esse entrelace do juízo divino com a misericórdia. Todavia, a misericórdia de Deus está sobre a terra e está sobre a sua igreja. Mas em breve, a misericórdia de Deus será detida para dar lugar ao juízo divino. É sob o ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, operando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus em seu anjo mensageiro, que a misericórdia de Deus é manifestada pela última vez, e depois o juízo divino virá sobre este planeta Terra. Em suas casas leiam no livro dos selos, se vocês o tiverem, o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse com relação aos ministérios de Moisés e Elias. Diz que a misericórdia de Deus foi rejeitada pelas pessoas quando as duas oliveiras estiveram pregando, e depois o juízo divino veio, e tiveram que encarar ao que as duas oliveiras disseram que viria sobre a terra. A misericórdia de Deus está sendo manifestada pela última vez, como nos dias de Noé. Porém, quando a porta se fechar, em seguida, acaba a misericórdia e vem o juízo divino, como aconteceu nos dias de Noé. Quando a porta na arca foi fechada por Deus, em seguida veio o juízo divino. Porém, já estavam dentro aqueles que escapariam na arca desse juízo divino. Nesta noite, estivemos vendo este mistério do sétimo selo e o tempo de misericórdia e juízo. Vimos o que é o sétimo selo e vimos também o tempo de misericórdia e juízo. Estamos vivendo onde estará se entrelaçando o juízo e a misericórdia.
estejam dentro da casa de Deus. Orem pelos seus familiares, para que também os coloquem dentro da casa de Deus, que é o único lugar seguro, antes que o juízo divino caia sobre este planeta Terra. Antes do juízo divino cair sobre a Terra, sob os ministérios de Moisés e Elias, haverá uma manifestação grande de poder, mas já para esse tempo não haverá misericórdia. Já para esse tempo, o Cordeiro, Jesus Cristo, terá deixado o trono de intercessão. As grandes maravilhas e milagres a nível mundial estarão sendo feitas pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, depois que houver entrado até o último dos escolhidos de Deus. Quando as pessoas vejam essa manifestação, que será quando chegue o aperto para os escolhidos de Deus, já será um tempo em que os escolhidos todos terão entrado ao corpo místico de Cristo. E nesse tempo, a ressurreição dos mortos em Cristo ocorre, e a transformação de nós que vivemos. Não podemos esperar ver esses milagres e maravilhas a nível mundial, sem primeiro ter entrado ao corpo místico de Cristo. Temos que estar dentro, porque já para esse tempo não haverá misericórdia, senão que será o tempo onde o juízo de Deus é estabelecido para cair sobre a terra. Portanto, estejam preparados, aproveitando este tempo de misericórdia que há na era da pedra angular, porque em breve terminará esse tempo, e o juízo divino da grande tribulação virá sobre a terra. Estejamos preparados para sermos transformados antes que caia o juízo divino sobre este planeta Terra. Estejamos escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e nos preparando para ser transformados e raptados. O sétimo selo e o tempo de misericórdia e juízo. Que Deus tenha misericórdia de nós e de todos os nossos familiares também. Que Deus tenha misericórdia da América Latina e do Caribe. Que Deus tenha misericórdia dos latino-americanos e caribenhos. E que todos possam entrar com as suas nações ao glorioso reino milenial de Cristo. Que os juízos da grande tribulação não afetem tanto ao território latino-americano e caribenho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós na América Latina e no Caribe. E que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. E muito obrigado pela vossa amável atenção. E que todos passem uma boa noite. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino e o regresse ao Éden, consequentemente, à vida eterna. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, para que Cristo
en su reino. lhes receba em seu Si reino. todavía no lo ha recibido, Se ainda não o receberam, se todavia não receberam a Cristo, puede pasar al frente podem passar à frente recibir a Cristo para receber a como su Cristo Salvador. como seu Los Salvador. niños de 10 años en E adelante as crianças de 10 anos em diante venir a los pies também de Cristo. podem vir aos pés de Recuerden Cristo. que Cristo dijo, "Dejad a los Recordem niños que Cristo disse: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os porque de impeçais, los tales es el reino porque deles de é los cielos". o reino dos céus. Vamos a estar puestos en pie Vamos ficar em pé para orar para personas para orar pelas pessoas que estão al pie vindo de Cristo, aos pés de Cristo, nuestro nosso Salvador. Salvador. Padre nuestro que estás en los Pai cielos, nosso que estás nos céus, bendito tu nombre para siempre. bendito é teu nome para sempre. Vengo a ti con todas estas personas. Venho a ti com todas estas pessoas que a estão Cristo como único recebendo a suficiente Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em teu Te lo reino. ruego en tu nombre eterno y Eu te rogo em glorioso, teu nome eterno e en el glorioso, nombre del Señor Jesucristo, o nome do Senhor Jesus que sea la Cristo, gloria y la honra por para los quem siglos seja a glória e a de honra los siglos. pelos Amén. séculos dos séculos. Y Amém. repitan conmigo esta oración E agora que estaré repitam comigo esta oração haciendo por cada uno de que ustedes. estarei fazendo por cada um de vocês. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação evangelio y nació do tu teu fe evangelho en mi corazón. e tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha Creo alma. en tu primera venida. Creio em tua Creo primeira en tu nombre vinda. como el único nombre. Creio em teu nome como único bajo el nome, cielo dado a los hombres, debaixo do céu dado aos podemos homens, ser salvos. em que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Doy testimonio público de mi Dou fe en testemunho ti, público da minha de tu fé em fe ti mí, e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Señor, Senhor, creo en tu sacrificio. creio em teu sacrifício Te ruego, Señor, e te rogo, Senhor, perdona mis pecados. perdoe meus pecados. Com teu sangue me limpe de todo Me pecado bautices con Espíritu Santo e me batize com Espírito Santo y e fogo produzcas en mí e produza el em nuevo mim nacimiento. o novo nascimento. Quiero nacer en tu reino. Quero nascer em teu Quiero vivir reino. eternamente. Quero viver Quiero eternamente. regresar al Edén. Quero regressar ao Éden. Quero regressar à vida eterna. Senhor, Te ruego, eu te rogo. Señor, Senhor, te ruego hagas realidad rogo-te que faças la realidade salvación que ganaste a para salvação que ganhaste mí para en la cruz mim del Calvario. na cruz do Te lo Calvário. ruego en tu nombre eterno y glorioso. Te rogo em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amén y Amém amén. e amém. Y ahora en cada país los que E agora em han venido cada al país, os que vieram aos pés de Cristo pueden ser bautizados, podem ser batizados, para o al qual ministro correspondiente deixa o ministro correspondente lugar a cada para lugar que les indique cómo hacer para ser que lhes mostre como fazer para serem batizados, ya sea hoy, quer seja hoje sea ou seja otro día. outro dia. Y aquí dejo al reverendo E aqui deixo ao reverendo José Benjamin Pérez a Benjamin continuación Pérez na continuação para finalizar finalizar en esta ocasión. nesta ocasião.